Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular, no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabi, esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Antes de começarmos a falar sobre o episódio de hoje, eu quero que, se você esteja escutando esse podcast pelo YouTube, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse episódio. O podcast você também encontra em todas as plataformas de streaming. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Twitter, @TVlândia com 2As, e no Instagram, @TVlândia com 2As. Bora começar o episódio? Antes de mais nada, eu quero que vocês também pensem: Brasil! E é com esse maravilhoso barulho de chuva, se você estiver escutando, né, gente? Porque aqui tá caindo um temporal, que eu vou fazer esse recap da gente falar da segunda semana desse BBB 23. Gente, só pra contextualizar todo mundo, que eu sempre acabo gravando isso, né, esse podcast, é no dia que acontece o paredão. Então, o paredão ele já aconteceu, já foi formado o paredão. E a gente vai falar dele também, mas no final. E enquanto isso, a gente vai fazer essa recapitulação de tudo que aconteceu. Ó, então no dia 8 foi o jogo da discórdia. Gente, confesso pra vocês que nesse dia 8 foi muito complicado assistir. O jogo da discórdia demorou muito. Ficou muito tempo lá o povo falando. Eles precisavam, sei lá, precisavam encontrar uma forma de dar uma leve uma compactada, sabe? Ficou muita informação, ficava muito tarde, umas 2 horas da manhã, né, que o povo tava falando. Eu não vi tudo. Eu vi a parte inteira que passou na TV e um pedacinho que eu vi no pay-per-view. Não aguentei ver tudo. Mas quais são as minhas considerações? Nós tivemos alguns momentos que são cruciais pro jogo, né? A gente viu que todo mundo falou da situação que aconteceu do Gabriel com a Bruna, que foi uma pauta assim que quase todas as mulheres tocaram, então é um assunto que estava muito latente, né? Porque tinha o quê? Tinha sido falado recentemente sobre isso. E por outro lado, a gente viu pessoas que tomaram a posição errada nesse assunto, como Guimê, que meio que apadrinhou o Gabriel depois de toda a situação, que foi uma situação muito complicada, uma situação muito chata, tudo aquilo, né? O Brasil todo viu o jeito que o Gabriel estava tratando a Bruna. Muita gente levou em consideração que a Bruna tem momentos que ela é um pouco machista, tem uma fala um pouco machista, mas isso não tem nada a ver com a situação que ele trazia para ela, porque ele virar pra ela e falar que daria um soco na cara dela, nem em brincadeira a gente faz isso com amigos, então imagina uma pessoa que você tá ficando, tá se relacionando. Então foi um puta close errado da parte dele, do Gabriel. E quando a gente viu que o Tadeu levou essa informação pra dentro da casa, a gente tem dois momentos, né? A gente vê as pessoas que entendem a gravidade da situação e correm pra ficar do lado da Bruna para entender o lado dela, e a gente vê pessoas que não entendem muito bem a situação, tudo bem, né? Não vou passar a mão na cabeça desse povo, mas também vou entender porque eles estão lá e estão enxergando de outra forma, porque é aquilo que o Tadeu falou. Quando a gente está dentro da situação, a gente não acaba vendo a proporção que isso toma. Então, a gente que tá de fora, a gente vê a realidade nua e crua. Quem tá ali acaba não assistindo tudo. Então, eu também entendo essas pessoas que ficaram do lado dele. Porque essas pessoas estão lá, tá, gente? Então, vamos abrir uns puta parentes. Essas pessoas estão lá dentro. Então, por isso eu entendo a posição que elas tomaram. É a posição errada? É, mas eu entendo porque elas tomaram essa posição. Aí a gente vê as pessoas que foram lá, ficaram do lado da Bruna, e pessoas que meio que começaram a defender o Gabriel. E foi o caso do Guimê. Eu acho que a pessoa que mais assumiu essa posição de defender ele foi o Guimê. E meio que apadrinhou ele durante essa situação toda. O que a gente ficou muito chato, né? Porque todo mundo começa a falar que ele é só um menino. Aí a gente pensa, putz, como que é só um menino? É um homem feito, um homem que trabalha, que estuda, que dirige. Não é um menino, né, gente? É um homem feito. Então a gente tem que colocar os pingos no is nessa situação. A gente tem que deixar claro que foi um homem que errou. E esse erro precisa sim ser falado, precisa ser sim ser apontado. Porque se não for apontado, não tem melhora. E eu acho que, por enquanto, é um período muito curto para mudança, porque ele também não sabe
a dimensão e a proporção que isso teve. Ele sabe que aconteceu um problema, ele recorda um pedaço do problema, né? Porque ele sabe uma pontinha, mas teve outros momentos ali que não foram citados para ele. Então precisa de um tempo a mais para ele conseguir entender. Eu acho que ali dentro da casa ele não vai ter esse entendimento. Ele precisa estar fora para ele compreender melhor sobre a situação. E a gente tem que torcer para uma mudança. Ele precisa melhorar, mas não para ficar com a Bruna, para pensar no futuro, né? Nas futuras parceiras e no futuro dele como homem. Então a gente tem que torcer para isso, para ele desenvolver esse lado e se tornar uma pessoa melhor. E a Bruna também precisa de uma ajuda, né? Que ela precisa entender como que essas situações aconteceram. Será que é algo recorrente que já estava acontecendo na vida dela? Porque às vezes a gente cai nas mesmas ciladas sem perceber. E pra gente sair disso, a gente precisa saber onde que a gente está caindo. Então seria interessante para ela também buscar uma ajuda, entender o que aconteceu, como que ela se comportou, como que ela lidou. Não para questionar se é vítima ou se não é, mas para entender mesmo a situação. Porque de repente, com essa situação, com essa exposição, ela consegue ter uma visão bem mais clara de como são esses próximos homens que ela vai se relacionar, para ela também não cometer esse mesmo erro de cair nesse mesmo movimento tóxico que ela acabou acontecendo. Então a gente vê algumas pessoas no jogo da discórdia falando disso, o que, gente, eu vou ser sincero para vocês, eu não sei se era o ideal ter falado. Porque ali é um assunto tão pessoal, foi um assunto tão da Bruna. Eu acho que ela sim tem o direito de falar daquilo. E o Gabriel também, ele tem direito de opinar daquilo. Mas eu não sei se as outras pessoas tinham tanto esse direito. Nem pro bem, nem pro mal. Acho que ninguém devia ter falado, só a Bruna. Porque ali era questão dela. Era questão que ela precisava tocar. Porque aquilo ali aconteceu com ela. E algumas pessoas meio que se aproveitaram dessa fala, dessa situação, para falar mais coisas. Então teve gente ali que pesou a mão. E um ponto que a gente precisa falar foi dessa situação do torpedo, onde a Kay, né, mandou um torpedo pro Gustavo, meio que deu para entender que era uma indireta pra Bruna em toda a situação. A Kay falou que não. Mas quando a gente lê o que ela escreveu, toda a situação que estava tão delicada, a gente fica muito com o pé atrás. Então, eu não sei se foi indireta, mas meu coração sente que foi. Se não foi, gente, ela escreveu muito mal. Porque o negócio tava assim, tava tocando, parecia que ela tava querendo mexer com a ferida ali da situação. Então, um momento muito feio. E tirando essa parte que foi mais pesada, os momentos mais leves foi o momento da peruca, né, gente? Quem não tem TV, quem não tem Twitter, quem não tem nada, perdeu esse momento icônico, onde o César levou lá a Tina pra bomba, pro ponto negativo, porque ela não quis emprestar a peruca dela. Gente, que é isso? Esse com certeza entra nos momentos mais icônicos da TV brasileira pro reality mesmo, porque sem cabimento. É tão assim, é tão doido o motivo, porque ele, o César, a produção já não deixou ele entrar com a peruca dele. Que ele tinha uma peruquinha lá que, pelo que eu entendi, ele é aqueles caras que quando tá em festa, tipo carnaval, esse carnaval de rua, gosta de se vestir, colocar uma peruca, meio que se vestir de fantasia feminina. O que tem um pezinho errado? Tem, mas ele faz. E ele achou que a Tina ia emprestar a peruca dela pra ele. Assim, pra começo de conversa, eu acho que a Tina não levou peruca, eu acho que ela levou lace, né? Então, quem tem esse básico de conhecimento consegue entender a diferença de que sabe que uma peruca é de um material um pouco mais simples, é de um material de uma qualidade um pouco mais duvidosa, enquanto uma lace não. A gente vê que tem aquela telinha que imita o couro cabeludo, tem lace que é de cabelo humano, ou tem aquelas laces que são com fibras sintéticas que lembram bastante cabelo. Então a gente sabe que tem uma qualidade muito superior. Agora imagina um homão daquele tamanho pegar lá a lace da menina, que provavelmente ela tem uma lace boa, pra brincar lá, pra bater, ele detonar a lace dela. E a gente sabe que isso não é barato, né, gente? Isso é caro. Acho que uma lace, assim, das mais simplesinhas, deve sair, assim, pra cima de R$ 1.000. Se fosse uma peruquinha, aquela peruquinha bem vagabundinha de
de carnaval, tudo bem, mas eu entendo ela não querer ter emprestado a lace dela. E o mais engraçado é a cara que ela faz, de assim, você me botou aqui por causa disso, porque eu não quis emprestar o meu cabelo. Assim, foi icônica. E a gente tem que falar também de como que um programa que faturou, né, 1 bilhão ou 2 bilhões com patrocínio, entrega uma prova da discórdia tão mal feita. A gente vê aquelas plaquinhas tudo mal colada. Gente, que é isso? Eu acho assim, como consumidor e até como patrocinador, eu ia olhar para aquilo lá e falar assim, gente, para onde foi meu dinheiro? Porque 2 bilhões ou 1 bilhão, que eu só sei que tá na casa do bilhão, não sei a quantidade. Eu ia ficar indignado ao ver assim, gente, o dinheiro todo que é gasto pra não entregar o mínimo. E Globo, vamos melhorar, né? Dia 9 foi o dia que aconteceu a eliminação, onde o Fred, né, o Dr. Fred Nicásio e a Marília foram eliminados, mas não foram eliminados. Eles foram levados lá pro quarto secreto, um quartinho que meio que eles eles organizaram, eles decoraram como fosse uma despensa, sabe? Um depósito. Porque teve vários elementos que poderiam ser de jogos, sabe? Da casa. Eu achei interessante o jeito que estava tudo organizado, achei muito bonito. E, por um lado, eu vou confessar pra vocês que eu gosto que eles já usaram essa cartada agora, que já colocaram esse quarto secreto já no início, porque assim a gente tem esse momento de surpresa, porque acho que em nenhuma edição, no Brasil pelo menos, nunca aconteceu isso de ter um quarto secreto logo no início. Essas coisas sempre acontecem pro meio do meio pro final do jogo. Então, ter logo no início dá meio que uma mexida, né? Renova a ideia do programa. Então, eu gostei muito disso. Aí, foi lá Fred e Marília. Tinha um espaço que eu achei bem legal, bem gigantesco, onde estava a caminha deles, onde tinha uma TV, gente, maravilhosa. Que TV gigantesca. Onde eles podiam ter a visualização de tudo que estava acontecendo na casa, né? Um pay-per-view sem áudio. O que é crucial quando a pessoa está no quarto secreto. Esse é o momento da pessoa conseguir o máximo de informação, prestar muita atenção para voltar assim carregado pro jogo. Mas a gente sabe que com esse quarto secreto, só um deles ia voltar. Então tinha a chance do Fred voltar ou da Marília voltar. Dependia do público agora, né? A gente sabe que o público tinha que voltar bastante para ver quem quer voltar para casa. O que eu achei que fizeram errado foi que assim, tá, a galera foi eliminada, foi o Fred e Marília lá pro quarto, o Tadeu falou um pouquinho com eles e falou, olha, vocês têm a TV aí, quiser escutar, tem uns cards, eu não vou lembrar a quantidade, e são, vamos pensar, 5 cards, X, não tenho certeza mais quantos eram. E por um determinado momento, né? Então só por um momentinho tinha áudio. Em menos de 2 horas, Fred e Marília detonaram todos os cards. Gente, que jogada burra foi essa? A pessoa acaba de ter uma eliminação. Esse era o momento deles prestarem atenção assim nos momentos mais cruciais dentro da casa, mas não detonar todos os cards de áudio, porque eles iam ficar mais tempos ali naquele quarto. E eu tava vendo durante um tempo, né? Porque depois que eles gastaram todos os cards, eu não fiquei mais assistindo. Não tinha um porquê ficar assistindo duas pessoas assistindo a TV no mudo. Se for para assistir pessoas sem escutar nada, eu ligava a TV e não colocava áudio. Aí eles queimaram todos os cards, né? Gastaram todos eles, sem contar que o último card, o finalzinho lá, eles estavam vendo gente comer sem falar nada importante, então achei que eles erraram muito. Aí foi o momento assim que provavelmente o Boninho entrou em desespero. Porque a gente tem certeza que eles devem ter planejado, pensando mais ou menos como foi com o Arthur, lá o Arthur Aguiar, como foi com a Carla Dias, mas o da Carla, ela teve a TV liberada para ela. Quando tem o card, fica um pouco mais limitado. Então acho que o Boninho pensou: ah, não, a pessoa vai conseguir se organizar um pouquinho, vai conseguir entender e vai usar estrategicamente. Não, não teve nada disso, não teve estratégia nenhuma. Foi praticamente
A TV tá passando, enfia o card. A TV tá passando, enfia o card. Aí gastaram o negócio à toa. Foi um erro, foi uma burrice. E depois disso ficaram chupando o dedo. Foi por isso que depois teve que vir o povo meio que fazer uma movimentação na internet, falando pra meio que reabastecer esses cards. Porque ficar o que? Acho que ia ficar mais 2 dias dentro do quarto, 2 ou 1, sem áudio, sem nada pra fazer. Então precisava alimentar e trazer mais uma dinâmica. É interessante a gente ver também que nessa eliminação falsa, a gente vê que o Fred foi um pouco egoísta. Um pouco não, né? Foi muito egoísta. Porque ele praticamente colocava os cards para ele escutar o que ele queria. Ele que meio que estava controlando a situação. E a Marília foi meio que murchando. Ela já tinha uma jogada meio murcha dentro da casa. Já tinha um jogo um pouco mais retraído. Mas ali no quarto, que só tava os dois, deu pra ver que ela tava mais retraída ainda. Porque tinha que ver o que o Fred queria. Era o Fred que dominava ali. O Fred, assim, gente, pra mim ele foi um parceiro muito tóxico pra Marília. Porque mesmo ele tendo aqueles momentos que foram engraçados, falando, olha, você tem sangue de Maria Bonita, vamos torcer pra você, teve muitos momentos que ele jogou a bichinha pra baixo. E muito. Deu pra ver, assim, que ele menosprezava ela. Então achei muito pesado isso da parte dele. Teve momentos também que o Fred falou da beleza lá do Bruno Gaga, falou que ele deu a entender que o Bruno era feio, né? Foi isso literalmente que ele quis dizer, mas ele deu uma colorida nas palavras. O que todo mundo até levantou uma questão: como que uma pessoa que participou de uma temporada de um reality show tão legal que era o Queer Eye vai falar isso da aparência de uma pessoa? Então rolou uma contradição. O Fred, ele tá sendo um participante ou você ama ou você odeia. Eu sei que a internet está curtindo bastante porque ele é egocêntrico, mas ele está trazendo pelo menos algo engraçado. Tem vários enredos engraçados em volta dele. Mas como vencedor eu não quero. Eu acho assim, as falas dele, ele tem falas muito problemáticas. Mas tá trazendo um alívio cômico ali, porque é tão egocêntrico que a gente vê que o povo tá rindo com esse lado dele. E a Marília, gente, a participação dela ali, eu acho que ela não tinha chance nenhuma, sabia? Ela se retraiu muito. Ela, assim, tudo aquilo que ela falou no teaser dela, que ela ia botar fogo na casa, que ia fazer o pipipi, papapapu, ia ser aquilo e fazer aquilo, e entrou, não aconteceu nada. Prometeu, prometeu, prometeu. Na hora que era pra ter entregado, não entregou. Aí depois foi pra uma eliminação falsa e ficou o tempo todo. O Brasil tá vendo, o Brasil tá vendo, o Brasil tá vendo. Eu vou botar fogo nessa casa, eu vou fazer o papapi, papapó, papapó. E o povo, assim, eu acho que o povo já não tava mais querendo comprar essa ideia. Sabia que ela não ia entregar e era isso. Então, não tava nem mais aí pra ela. Dia 10 aconteceu a festa das líderes, né? Que é a festa da Bruna e da Larissa. Teve um que meio novela, teve outro tema lá que eu já não lembro mais. Mas foi uma festinha boa para as duas. Deu para ver assim que depois que aconteceu toda aquela exposição do Gabriel, ele usa muito as festas para tentar interagir e reverter a imagem dele. Porque agora que ele tá nessa ideia que ele precisa mudar a imagem, ou ele fica usando esse momento das festas para conversar com todo mundo, e também para meio que fazer essa ideia de eu estou sendo boicotado, eu estou sendo o alvo da casa, fazendo a sofrida para tentar meio que comover o público. Eu vi que tem uma parcela do público sim que tá caindo nesse jogo, que tá comprando essa ideia do menino sofrido. Então a gente sabe aí que ele é um jogador, né, gente? Se ele sabe que fazer isso vai conseguir meio que evitar que ele seja eliminado, então ele tá tentando. A gente, assim, eu não posso criticar o lado jogador, que é uma ideia inteligente de jogada, mas assim, ele tá se aproveitando de uma situação que ele não é a vítima, que ele foi ruim pra menina e tá tentando reverter como se ele fosse o alvo de tudo. Ele não é o vilão da história, sabe? Ele tá aproveitando disso. E
Nessa festa do líder, a gente viu que a Larissa, o tempo todo, como uma boa amiga, tava lá tentando afastar a Bruna do Gabriel, porque a Bruna tá sensibilizada ainda, né, gente? Porque a gente vê que tinha rolado uma química que foi rápida ali entre os dois, forte, e eles precisam quebrar essa relação. E não foi uma quebra por completa ainda. Então a Larissa estava lá o tempo todo tentando afastar a Bruna de tudo isso para evitar menos mágoas, menos confusão. Enquanto a Paula estava do lado errado, né, a burra, fazendo a Bruna conversar com o Gabriel. O que eu achei de péssimo tom, gente. O menino foi exposto pra casa inteira, pro Brasil todo, e lá vem a outra falar: vamos conversar com ele? Não! Gente, cadê a sensibilidade? Cadê o toque com a realidade? Faltou nisso, né? No dia 11 aconteceu a prova do líder, onde antes de tudo começar foi momento de retorno, né? Então o Dr. Fred Nicásio retorna para casa. Ele teve até um retorno bem legal, bem triunfante, porque como a prova tinha um carro envolvido, então colocaram o Fred dentro do carro e fizeram uma revelação com ele, né? Tiraram o pano de dentro do carro. Foi uma boa entrada, né? E como ele voltou, ele teve a oportunidade de vetar uma pessoa da prova do líder, e cada líder de antes, que era a Bruna e a Larissa, puderam vetar duas pessoas. Então, no caso, foram vetados 5 pessoas para a prova do líder, que é bastante. Mas agora eu não lembro o nome desse povo, e também tanto faz, né? Porque não ganharam, então tanto faz lembrar o nome desse povo. A prova do líder era uma prova com agilidade e habilidade. Ela era feita em 2 etapas. Então, a gente tinha lá o campo de prova, onde um participante de cada dupla, né? As duplas elas puderam ser trocadas, então você juntava com quem você queria também. Então, cada dupla ficava em um ponto específico. Uma pessoa tinha que ficar de um lado acertando um alvo, e desse alvo caíam umas peças. Ele pegava essas peças, passava para a parede, pelo aquele buraquinho da parede, entregava para a parceira da dupla. Essa pessoa pegava essas peças, corria perto do carro, entrava pela porta traseira do carro e saía pela outra porta traseira. Então entrava por um lado, saía pelo outro, ia pro porta-mala do carro e lá montava o quebra-cabeça. Era um quebra-cabeça bem simples, gente. Acho que 5 peças, uma peça. Não, 6 peças. Eram 6 peças. Um quebra-cabeça assim, bem facinho. Se era só você olhar lá onde ia colocar a peça, que você via a imagem correta, e era isso. E a pessoa tinha que tentar acertar o mais rápido possível para o álbum cair, para a pessoa conseguir entregar e correr com tudo para fazer o quebra-cabeça. Vale a gente apontar que, como teve 2 etapas essa parte, as 2 primeiras equipes que concluíram quebra-cabeça primeiro erraram na montagem. Gente, que desespero. Eu sei que a pessoa deve estar assim, na adrenalina, fazendo com tanta rapidez que não presta muita atenção, mas assim, erros muito básicos. É uma pena, porque a Larissa ia conseguir ir para a prova final junto com o Fred, e a Tina, e eu não lembro com quem ela estava, acho que era com o César, iam conseguir para a prova final. Porque até a estratégia da Tina eu tinha achado bem legal, que ela optou em segurar todas as peças para depois correr lá pro fundo e montar o quebra-cabeça. Ela ia vencer, eu tava torcendo para ela conseguir ir para a etapa final. Mas sabe, esses erros cruciais eliminaram essas 2 primeiras duplas. Então, como essas 2 primeiras duplas foram eliminadas, as duplas que vinham em segundo lugar que passaram para a segunda etapa da prova. Então, quem ganhou essa primeira etapa foi a Kay e o Gustavo, e a outra dupla foi o Sapato e a Amanda. Eles, como vencedor, tinham que repetir então mais uma vez a prova, só trocava as peças lá. E nessa segunda vez, quem ganhou foi o Sapato e a Amanda. Que, assim, foi um bom momento para eles terem vencido, que eu gosto deles como dupla. Eu só acho que a Amanda é um pouquinho apagadinha. Ela e a Marília, pra mim, era a mesma pessoa, gente. Tava tão apagadinha e ela continua um pouco apagada, então eu acho que ela precisa dar uma movimentada um pouco a mais no jogo.
Já que essa dupla ganhou a prova do líder, aí a gente passa para a segunda fase dessa prova. Lembra daquele carro que eu falei que estava lá na frente, onde o Fred ele volta pro jogo, né? Que tira aquele pano, ele tá dentro do carro. Então, esse carro é o responsável por mostrar quem vai ser o líder. Então, tem uma bancadinha ali. Nessa bancada tem, acho que 6 chaves, que é 6 caixinhas. E a pessoa que conseguir a chave certa, a chave que liga o carro, vira o líder. E nesse momento é um momento de sorte, tá? Entre o Gustavo e a Amanda. Nessa prova, quem mandou bem legal foi o Gustavo, não, gente, errei. O Sapato, tá? Entre o Sapato e a Amanda. O Sapato, então, ele conseguiu pegar a chave certa, que a gente vê que não conseguiu, né? É a chave que sobrou. Ele pegou a última chave lá, conseguiu ligar o carro e virou o líder. E a Amanda, como ela não ganhou o líder, pelo menos ela ganhou uma imunidade. O que, gente, já tá maravilhoso, né? Mesmo se você não ganhar, se você for salvo, gente, tá incrível. E vamos dar um corte aqui e vamos falar do momento Rede BBB. Aquele momento onde a pessoa foi eliminada, ela vai lá e conversa com as meninas da Rede BBB. E eu vi tudo, mas, gente, assim, não vale a gente pena falar de tudo, que eu também não lembro. Mas eu quero destacar um momento que eu achei muito importante. Tudo aquilo que o público estava vendo e estava meio que comentando lá do Fred, que o Fred tratava a Marília muito mal, a Marília estava percebendo tudo isso. E ela meio que se fechou nessa situação toda. Então eu fiquei chocado nessa parte. Eu achei que ela não estava percebendo como que ele estava tratando ela. Achei que ela estava lá só vendo os lados positivos, vendo você tem sangue de Maria bonita, você tem aquilo, aquilo outro. Mas não, ela conseguiu enxergar o jeito que ele tratava ela. O jeito como ele menosprezava, o jeito como ele apontava todas as coisas negativas para ela e as positivas para ele. Então, eu queria que essa Marília que teve essa percepção conseguisse falar. Porque foi isso que fez ela ser eliminada, gente. Foi esse movimento passivo que ela fez de deixar escutar tudo aquilo, meio que apagar o brilho dela, porque ele abafou o brilho dela ali. Então eu queria que ela tivesse um pouquinho mais de voz, um pouquinho mais de força. Eu entendo que quando a gente é macetado, a pessoa fala mal da gente, a gente vai perdendo brilho, vai ficando desmotivado. Mas para o jogo ela precisava ter dado uma crescida, porque eu acho que assim, se ela tivesse falado, tivesse pelo menos apontado alguma coisa, ela ia conseguir meio que conquistar o público, e talvez ela poderia até ter ficado. Gente, se vocês estiverem escutando muita chuva, ignorem que o negócio tá pegando fogo aqui, a chuva tá caindo forte. Tá, dia 12 aconteceu mais uma festa, e nessa festa, mais uma vez, o Gabriel tenta fazer essa jogada, né, de tentar conversar com todo mundo, ver, sentir como que tá a situação dele dentro da casa, porque eu acho que foi a partir dessa festa que ficou muito claro pra ele que ele tá, sim, ele não tá com bons olhos dentro da casa. Ele tá claramente sem aliados e ele sabe disso. Porque o Guimê tá do lado dele não é o suficiente. Ele precisava de mais gente e tinha pessoas que não estavam do lado dele. Teve até uma discussão entre ele e o cara de sapato. Teve um desconforto entre ele e a Larissa. Deu pra ver que o Gabriel tá num momento que ele já tá se incomodando geral a galera dentro da casa. Ele sabe disso, né, gente? Que ele também não é burro. E, mais uma vez, Tina e César vão lá conversar, falar da peruca, né? Que o assunto não morreu, foi necessário ter esse momento para botar entre as claras, entre tudo, o clima da peruca. E, esse momento de festa eu não acompanho muito, porque, assim, é isso que eu até aponto pra vocês. Se vocês não acompanham, vai lá no tracklist no Instagram e vê o que eles postam. O que eles estão fazendo é uma thread diária sobre o BBB. E como eu falei lá no primeiro podcast, no primeiro episódio de BBB, eu estou vendo
junto com eles. Eu também assisto, mas alguns momentos eu vejo pelo que o tracklist posta. Então, se você não tem paciência de ver festa, acha que não é assim. Porque a festa dura a noite inteira. Então, a gente também não consegue ficar acordado o tempo todo. Tem alguns momentos cruciais que acontecem que você não tá vendo. Então, vai lá, acompanha o tracklist, que eles são babadeiros. Mas, ó, o momento legal da festa, mais importante, foi a Larissa e o Fred Bocurroso, que eles finalmente ficaram, né? Eles já estavam meio que flertando já há um bom tempo, o povo já tava querendo que eles ficassem e aconteceu, né? Tava na hora de ter acontecido. E é isso, a festa é isso, né, gente? O dia 13 foi o dia da prova do anjo, que foi uma prova que eu vou falar pra vocês, gente, foi uma prova que não foi tão dinâmica assim. Eu achei que a prova ela demorou muito para acontecer, porque como a prova ela tinha aquele balde lá de maionese ou de cheddar, então ela teve momentos que ela precisava parar muito. Então tinha uma pessoa jogar, parava, voltava, parava, voltava. Então eu senti falta dessa prova ser um pouco mais dinâmica, porque assim, gente, eu assisti menos da metade. Porque como tava muito repetitivo e não tava tão interessante assim, não, para mim não valeu a pena ficar assistindo a prova. Mas pelo pouco que eu vi, alguns momentos foi legal, porque eu vi gente caindo, vi gente escorregando. Isso é legal, né? Pelo menos gera um entretenimento pra gente. Ó, então a prova era uma prova de uma patrocinadora de uma rede de fast food. Então o tema era de lanche. Então a gente tinha o cheddar, tinha um labirinto de alface, tinha que passar debaixo de hambúrguer, tinha que passar, pular em cima de hambúrguer, de tomate. Então isso era interessante. Mas como não foi tão dinâmica assim, não foi tão aproveitosa para mim para ficar assistindo. Mas eu quero destacar alguns pontos. Igual eu disse, a prova não foi tão dinâmica, né? Então, pra mim, ela foi até um pouco entediante. Eu precisava que a prova fosse um pouquinho mais rápida. Então, eu acho que seria melhor, em vez de não ter essa parte lá do cheddar, onde as pessoas se sujavam, podia ser bolinha, porque eu acho que seria mais rápido. Ou tudo tinha que acontecer tudo de uma vez. Então, todo mundo já se sujava logo. Aí eu acho que seria mais rápido. E quando o César, lá, o César Black, ele tava jogando, lá na etapa final, onde tem o balde lá de cheddar, o card tava lá flutuando lá em cima. Então achei isso um ponto muito negativo. Negativo pra produção, que deixou assim, fácil pra ele. E como os outros, ou tinha gente pulando, ou tinha gente quase se mergulhando lá inteiro, ou ele foi só pegar a mãozinha, pegar ali e já acabar a prova. Então achei que foi um erro essa parte. Teve uma segunda etapa, mas eu não assisti. E depois lá a gente vê que o vencedor foi o Ricardo. O Ricardo Alface, ó. Uma prova de lanche onde tinha alface como tema, o Ricardo Alface ganhou. Legal. Ele tinha o castigo que era o tema mala. Então as pessoas que iam pro castigo iam ficar de vestido como mala, tipo uma mala sem alça. Era isso. Ele deu castigo para Domitila e pro o Gabriel Pantanal. E finalmente chegamos no dia 14, que é o dia de formação de paredão, o dia que eu estou gravando esse podcast. Acabou de acontecer o paredão, gente, então vamos lá. O líder era o Sapato, né? É ele. Ele indicou o César. E o César acabou puxando o Gabriel. O Gabriel problemático, né? O vidraceiro. O que foi uma boa puxada, né? Porque praticamente tá muito claro que quem vai ser eliminado é o Gabriel. Então era uma estratégia correta ele ter puxado o Gabriel. O anjo, foi o Ricardo lá, o Alface, ele deu o anjo pra Tina. Quando ele deu o anjo pra Tina, não senti que ela ficou tão alegre. Foi a minha percepção ali olhando pra ela, mas posso estar enganada. Mas no rosto ela não demonstrou muita coisa. Então a casa ficou responsável de indicar duas pessoas, que essa era a dinâmica do paredão de hoje. E as pessoas que foram mais votadas é o Guimê e a Domitila. Os dois tomaram muito voto. A terceira pessoa que recebeu o voto foi o Cris. Então, olhando pro ranking geral da votação de hoje, só teve votos no Cris, no Guimê e na Domitila. Ninguém mais tomou voto, só esses três.
E o líder, como ele tinha uma vantagem, ele podia vetar um desses votos. Então, como nesse paredão iam 2 pessoas do voto da casa, o líder podia escolher em vetar sim ou não essas pessoas. Os que receberam mais votos foi a Domitila e o Guimê. O Sapato então escolheu vetar o voto do Guimê, aí o Guimê escapa desse paredão e o Cris então assume. Aí, como o Cris assumiu o lugar dele, o paredão é formado por 4 pessoas, que é o César, o Gabriel, o Cris e a Domitila. Aí é o momento do bate-volta, onde o indicado pelo líder não participa, que é o César. E esse bate-volta é patrocinado por uma escola online, que tem sede também, que a Anitta também tá envolvida, né? A Anitta tá em tudo, né, menina? Gente, essa prova bate-volta eu também achei uma prova muito fraquinha. Ela foi um pouco entediante também. Porque nessas provas a gente precisa de momentos mais, assim, mais dinâmicos. É momentos sem falar nada, muito assim, momento parado. Então eu senti falta disso. Onde cada participante ia ter que entrar em 3 etapas, né? A prova tinha 3 etapas. Dentro dessas 3 etapas, cada participante tinha que pegar 3 caixas, mas era sempre vai um, aí vai outro, vai um, vai outro. E completava as 3 caixas certas, passava para a próxima etapa. Aí nessa próxima etapa tinha que completar mais 3 caixas, aí passava para a próxima etapa. Uma prova bem simplesinha, só precisava ser um pouco mais dinâmica. E nessa prova, tirando que é uma prova de sorte, né, gente? Então não precisa de muita dinâmica, não precisa de muito pensamento, é só você ver ali a sorte. São os momentos que você via que o participante tinha pegado já a mesma caixa que da imagem que ele tinha, então ele tinha que mostrar essa caixa para o alto, aí outra pessoa tinha que prestar atenção para ver se ela não tinha essa caixa também e poder pegar. Aí só esses momentos que precisava de um pouquinho de inteligência. Tirando isso, era uma prova de sorte. E a gente viu que quem estava disputando mesmo ali era o Cris e a Domitila. Os dois estavam com uma sorte bem legal e eles estavam passando até bem para as próximas fases. Já o Gabriel, mesmo ele tendo saído primeiro, que ele conseguiu mais caixas, assim, as 2 caixas iniciais rápido, ele meio que tropeçou e acabou ficando por último. No final das contas, quem acabou ganhando foi o Cris, que foi bom, né? Porque a casa quer que o Gabriel vá embora e o público também quer que o Gabriel vá embora. Então, tava todo mundo torcendo pro Cris ou pra Domitila vencerem esse bate-volta. O Cris venceu, é uma coisa boa. Deu pra ver que rolou uma comemoração, mas mais focada no Gabriel perdeu, não no Cris venceu. E foi isso. Agora a gente vai ter que aguardar e ver como vai estar essa votação. Eu sei que o Twitter tá agitando muito para ser fora Gabriel, e com razão, né, por tudo que aconteceu. E vamos ver se isso vai acontecer de verdade, porque a gente tem que entender também que o Twitter não é a pessoa que está sentada no sofá de casa. Que essa pessoa também, ela tem um controle muito grande sobre o jogo, porque quem tá na internet às vezes acaba nem votando. Aí quem tá assistindo de casa, assistindo só pela TV, acaba votando mais, acaba se posicionando mais na hora de eliminar o povo. E com isso nós finalizamos essa recapitulação dessa segunda semana. Foi uma boa semana até, que tá acontecendo bastante coisa. Tirando essas provas que eu acho que são um pouco chatinhas, eu preciso de provas mais animadas. A Americanas tinha que dar esse golpe no Brasil agora, né? Porque a Americana que entregava boas provas. Essas outras patrocinadoras acho que estão entregando prova mais ou menos. Então precisava de uma leve agitada aí nesses quesitos. Mas é com isso, gente. Então a gente finaliza essa segunda semana. Vamos continuar torcendo. Os meus favoritos ainda não mudaram, que é a Aline ainda. Quero ou que a Aline ganha. E mudou sim, não, mentira. De famoso, eu quero que a Aline vença. E desconhecido, eu quero que a Larissa vença. E talvez eu gosto do Fred Bocorroso, mas não tenho certeza se eu quero que ele vença. Gosto do Sapato, mas não tenho certeza. Mas vamos lá, tá cedo ainda, né? Segunda semana. Vamos continuar acompanhando que pelo menos essa temporada tá melhor que a temporada passada. E com isso eu finalizo essa semana. Um beijinho e tchau!